teoria da evolução diz que nós viemos dos macacos. A palavra de Deus declara que viemos da criação de Deus. Vamos na Bíblia, não é verdade? A primeira coisa, o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então vemos aqui a primeira parte onde Deus cria os céus e a terra, né? Depois, se você pegar os próximos versículos, vai falando de toda a criação, tudo que ele criou, né? O sol, as estrelas, a lua, fez separação das águas, fez separação entre o dia e a noite. E agora nós vamos ver a criação do homem, que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, que diz assim, olha só. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. No capítulo 2, no verso 7, ele também declara o seguinte, ó, ainda falando da criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que o homem foi criado por Deus do pó da terra. Deus criou do pó, pegou o pó, criou o ser humano e deu fôlego de vida para ele. Depois disso passou a ser alma vivente. Depois do homem, chegou a vez de Deus criar o jardim do Éden, que está lá em Gênesis 2, 8 e 9, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra uma árvore agradável à vista e boa de ser comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, ali foi plantado o jardim, e Deus deixou o homem ali cuidando daquele jardim maravilhoso em que Deus criou. Bom, vamos falar um pouco da questão de ser o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas imaginam, né? Poxa, Deus então parece com o Walter, Deus parece com o José, com o Carlos, com a Maria. Não é no sentido físico que Deus criou o homem, mas é no sentido de espírito. Quando Deus sopra o fôlego de vida, ele nos dá um espírito e nos torna eterno como ele é. Portanto, o homem, ele é eterno. Claro que depois do pecado passou a existir a morte, e ali nós continuamos sendo eternos, mas não mais no corpo, apenas na alma. Uma outra parte importante que é a criação da mulher, ok? Que está lá em Gênesis 2, 21 e 22, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, de uma costela do homem, Deus formou a mulher. Muitas pessoas, às vezes, ficam questionando por que Deus tirou da costela, por que Deus não tirou talvez da cabeça para ela ser e tal, e aí vem umas ideologias e tudo mais. Não, Deus criou, tirou da costela de Adão, eu não tenho dúvida nenhuma, que foi porque, simbolizando também que a mulher estaria sempre ao lado do homem, de acordo com o que Deus criou da palavra dele. Eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que o homem veio do macaco, ok? Eu não consigo acreditar que tudo que existe foi feito do nada por causa de uma explosão. Afinal, nós temos aí tudo tão perfeito, né? Se você vê o Sol, a Terra como ela gira em torno do Sol, tudo bonitinho, tudo tão perfeito, o nosso organismo, as plantas. Se você começar a observar a criação, tem um salmo que diz que eu conheço Deus apenas de ver a criação dele. Então, que possamos tomar a decisão certa e passar a acreditar naquilo que é verdade. Deus abençoe.